Sônia e o que falar sobre o vídeo de hoje? É simplesmente o vídeo de Páscoa que eu mais amei fazer aqui no canal. Apesar, né, de ter dado errado algumas vezes, mas eu sou uma menina, ó, persistente, errando que se aprende. No final deu tudo certo. E é pra abrir com chave de ouro a nossa temporada de vídeos dedicados à época mais gostosa do ano, que é qual? É Páscoa. Ah, e falando nisso, você sabia que aqui no canal tem uma playlist inteirinha com vídeos de Páscoa? Com muitas ideias legais pra você se inspirar dos anos anteriores. Eu vou deixar o link aqui, ó, pra vocês irem lá. Depois desse vídeo, hein? Pera aí. E, gente, confesso que eu fiquei muito orgulhosa da minha criação, sabe? Eu tinha visto umas referências de Ferrero Rocher gigante nos canais gringos, aí eu olhei um, olhei outro. Aí pensei, quer saber? Eu vou fazer a minha versão e adaptei de um jeito muito mais fácil pra vocês. Assim, não é pra você pegar um bombom desse e comer tudo sozinho, né? Nem pode, você vai passar mal depois. É pra gente comer como se fosse um bolo. E bolo a gente faz o que? Divide com as pessoas. O legal é você fazer uma receita dessa e levar pra sua família no dia da Páscoa, pra todo mundo comer. E a galera vai pirar, gente. Vai pirar e vai perguntar: da onde tu tira essas ideias? E como é que tu inventa essas modas aí, menina? E o que tu vai responder? Do canal da Paula Stefani, né, galera? Vocês estão de bobeira aí, perdendo tempo. Se inscreve lá. Mas agora bora parar de falar, porque eu sei bem o que vocês querem aqui. Vocês querem saber de Ferrero Rocher gigante. Então, se já gostou da ideia, clica muito em gostei. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, para não perder nadinha. E vem comigo. A primeira coisa que você vai precisar é de um bowl. Ele tem que ser totalmente redondo por dentro, sem nenhuma parte reta na base. Você vai precisar de 2 iguais. Também pode ser um potinho de sobremesa como esse, que é uma boa se você não quiser fazer um bombom tão grande. Agora, a quantidade dos ingredientes vai variar de acordo com o tamanho da sua forma. Aqui eu usei 3 xícaras de flocos de arroz para 2 xícaras de marshmallows do branco. E os marshmallows você vai levar ao micro-ondas de 30 segundos a 1 minuto para ele derreter. E misture tudo até o marshmallow penetrar bem entre os flocos de arroz. E ele vai servir para dar a liga nisso tudo aí. Fui colocando mais flocos de arroz para o marshmallow não sobressair tanto. Untei a forma com manteiga e as mãos também, porque isso aí gruda muito. Então é só modelar essa massinha no bowl, apertando bem para não ficar uma camada muito grossa. Você vai precisar de Nutella e creme de leite em latinha. É importante que você coloque elas uns minutinhos no congelador para conseguir separar o soro, essa parte mais liquidazinha que não é bom você usar. Misture tudo até ficar bem homogêneo e tá pronto. É ou não é o mousse mais fácil da vida, gente? Encha as formas com o mousse e leve ao congelador de um dia para o outro. Esses floquinhos de arroz absorveram a umidade do mousse e não ficaram tão crocantes como eu queria. Então, se eu fosse fazer de novo, eu isolaria essa casquinha de flocos de arroz com uma camada de chocolate derretido e depois colocaria o mousse para manter toda a crocância. E ele tem que ficar assim bem durinho, fica como se fosse a consistência de um sorvete. Apare as casquinhas que estiverem passando para fora do bowl e para desenformar você vai precisar de um recipiente um pouco menor que o bowl, com um prato por baixo. Desgrude as laterais com uma faca e desenforme. Da cobertura merece uma atenção especial. Por quê? Porque existem 2 tipos de chocolate. O normal, aquele que a gente encontra em mercado, e o fracionado, que vende em lojas de confeitaria. Eu sempre indico usar o normal do meio amargo, porque é muito mais gostoso e muito mais saudável. Mas pra usar esse, você tem que fazer a temperagem, senão depois de pronto ele vai ficar derretendo todinho na sua mão. E eu já ensinei a fazer temperagem aqui no canal, nesse vídeo aqui, ó. Mas se você não quiser fazer temperagem, tem a opção do fracionado. Ele só não é tão gostoso e nem muito saudável, porque ele tem muito mais gordura hidrogenada. E com o chocolate já derretido, dê um banho de chocolate bem gostoso em toda a superfície. E antes do chocolate secar, você vai jogar avelãs trituradas. Mas também podem ser castanhas de caju, caso você não encontre as avelãs.
mais chocolate por cima até cobrir tudo. Espere o chocolate secar e então desvire. Nossa, que bagunça que eu fiz. Calma aí, deixa eu usar meus poderes mágicos para limpar. Pronto, bem melhor. Faça um furinho no meio desse mousse e encha de avelãs. Faça a mesma coisa na outra metade e para unir as duas partes, use o próprio chocolate como cola e passe nas bordinhas. E passe mais chocolate para disfarçar a junção das partes. Agora, para embalar esse bombonzão, você vai precisar de alguma folha dourada, da mais fininha que você encontrar, e cartolina marrom. Olhei bem pro bombom original para fazer igualzinho. Cortei então uma tirinha de cartolina. E no papel dourado, passei uma fita dupla face e cortei ela ao meio para fazer as tiras da forminha. Partes iguais a essa, uni uma na outra e dobrei essas tirinhas em zigue-zague, como aqueles leques que a gente fazia na escola, lembra? Fiz também a base da forminha e uni as duas partes com cola quente. Agora, para embrulhar, amasse bem o papel dourado e embrulhe o seu bombonzão. E o meu desejo mais profundo é que vocês também saibam do amor gigante que Deus sentiu pela humanidade quando enviou seu filho pra morrer e reviver e viver pra sempre do nosso ladinho, nos ajudando a vencer os gigantes da vida. Sabe aqueles problemas que são tão difíceis que a gente acha que nem tem solução? Pois é, são gigantes da vida que Jesus nos ajuda a resolver. Beijo, Jubas, pra vocês! Até o próximo vídeo!